Meus queridos, a paz do Senhor, eu sou o diácono Claudino Machado e essa é mais uma das nossas pequenas reflexões com base na leitura diária da revista Lições Bíblicas da CPAD neste primeiro trimestre de 2023, lição dos adultos, quando estamos trabalhando tematicamente com avivamento. Nós estamos estudando o que seja avivamento. Neste contexto, nós temos que o tema do trimestre é Aviva a tua obra. E o subtema do trimestre fala sobre o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Encerramos ontem uma lição extraordinária. Já estamos entrando na quinta lição, estamos trazendo uma nova temática para a semana. Nós já vimos aí na primeira lição o conceito de avivamento. Na segunda lição, nós estudamos o avivamento no Antigo Testamento. Na terceira lição, nós estudamos o avivamento no Novo Testamento e eu confesso para vocês que tenho aprendido muito, né? Muita coisa tem vindo à minha mente. E na lição da semana passada, nós estudamos sobre o avivamento na vida de Cristo, ou seja, o ministério avivado de Jesus. Porque alguns paradigmas precisam ser quebrados. Se Jesus é o nosso modelo, nós não encontramos Jesus fazendo alguns movimentos que hoje são encontrados nos cultos neopentecostais. E isto é importantíssimo porque, como eu já disse, eu creio numa igreja, conforme diz Apocalipse capítulo número 3, que será uma igreja avivada, a igreja de Filadélfia, a igreja dos dias do arrebatamento. E algumas práticas que nós às vezes vemos não condizem com os ensinamentos que foram dados por Jesus e que estão na Bíblia Sagrada. Sendo assim, nós aprendemos bastante com o ministério avivado de Jesus. Na temática desta semana, lição de número 5, nós estamos estudando sobre o avivamento na vida da igreja. O avivamento na vida da igreja. Pois bem, só para você contextualizar, Jesus Cristo esteve conosco na terra durante o seu ministério por 3 anos e meio aproximadamente. Ele morreu, foi sepultado, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai, o Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Isso é parte do credo apostólico. Mas quando ele ascendeu aos céus, o bastão, imagine aí uma corrida onde tem vários corredores e um faz um ciclo, aí passa o bastão para o outro, é aquele chamada corrida de revezamento. E aquele que pega o bastão corre. Então Jesus Cristo estava com o bastão na mão, ele correu e passou esse bastão para a igreja. A igreja agora tem esse bastão. É a igreja agora quem prega o evangelho, é a igreja agora quem segue esta obra. É a igreja quem faz os milagres que ele fez e podendo fazer maior. É assim o texto bíblico que ele mesmo nos ensinou. Este bastão foi passado para a igreja no momento da descida do Espírito Santo no Atos dos Apóstolos. Hoje é a igreja quem anuncia essas boas novas. Pois bem, nós estamos estudando nesta semana o avivamento na vida da igreja. E aqui eu vou te pedir para você assistir um vídeo que nós temos aí no YouTube que fala sobre o que é a igreja. Se você assistir esse vídeo, meu caro irmão, meu caro professor de escola dominical, o irmão Joelton, que está lá na nossa obra missionária, vários missionários que estão por aí, irmão Deildo e outros mais, este vídeo que fala sobre o que é a igreja, ele vai mostrar a diferença entre a igreja de Cristo, que é a igreja universal, a Católicos Assembleia, não tem nada a ver com a igreja católica, não tem nada a ver com a igreja universal do Reino de Deus, a IURD, nada a ver, é a igreja de Cristo, a igreja por quem ele morreu na cruz, e diferenciando esta igreja geral, universal, da igreja física, da igreja do CNPJ, melhor dizendo, a igreja que está ali adstrita sobre um título, a Assembleia de Deus não sei de quê, a Batista não sei de quê, a igreja tal, isso aí são igrejas do CNPJ, lá no vídeo eu explico melhor. E também você vai aprender a diferença do que seja igreja militante e igreja triunfante. Igreja triunfante é aquele que já está lá na glória, igreja militante é aquela que está aqui. Então assista o vídeo, porque a temática da semana diz o avivamento na vida da igreja. Nós vamos aprender que igreja aqui não é templo. Igreja aqui são pessoas. Templo é o local onde se reúne a igreja. Nós comumente vamos lá e colocamos igreja, tal, assim, dando ao templo, ao church, como se diz em inglês,
dando ao templo o status de igreja. Mas igreja trata-se de pessoas. Pessoas que pensam, pessoas que se alegram, pessoas que entristecem, pessoas que têm necessidade. Por exemplo, se você abrir a tua Bíblia em Atos, depois do derramamento do Espírito Santo, ainda no capítulo 2, você vai ver esta igreja reunida, e o texto vai dizer, me parece que é a partir do versículo 39, e todos estavam juntos e tinham tudo em comum, estavam todos juntos e se reuniam com alegria, singeleza de coração, repartiam o que tinham, tal, e o texto conclui dizendo, de toda a alma havia temor, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja, porque naquela época não tinha templo, eu explico lá no vídeo, vou convidar você para assistir esse vídeo, acrescentava à igreja aqueles que haviam de se salvar. Então, quando nós falamos do avivamento na vida da igreja, nós não estamos falando da igreja avivamento, nós não estamos falando, não, nada disso, nós estamos falando da igreja de Cristo, a igreja do Senhor avivada, e não tem nada a ver com a manifestação do Espírito Santo dentro do culto, quando estamos todos juntos e aquelas brasas juntas ali pegam fogo, nada a ver. É a igreja que tem que estar avivada à luz de tudo que nós já estudamos. E aí você vai entender que um corpo avivado, ele se movimenta. Um corpo avivado, ele canta. Um corpo avivado, ele prega. Um corpo avivado, ele ensina. Um corpo avivado, ele visita. Tem uma parte no Novo Testamento que Jesus vai dizer bem assim, não vos conheço. Lá no julgamento, alguém vai dizer, como assim, Senhor? Como é que o Senhor não me conhece? Ele disse, olha, eu estive nu e não me destes de vestir. Tive fome e não me deste de comer. Não me visitaste quando eu estava doente. Aí se você abrir a Bíblia lá na orientação do primeiro pastor da igreja, Tiago, capítulo 2, me parece que é o versículo 17 ou é o último versículo do capítulo 2, é uma coisa assim, que diz assim, a verdadeira igreja para com Deus o Pai é aquela que é imaculada, aquela que desvia-se do mal e aquela que atende os necessitados, órfãos e viúvas nas suas necessidades. Logo, nós precisamos entender qual é a função da igreja. E a igreja que está avivada, ela exerce a sua função. Sendo que a primeira parte da função da igreja, que é onde nós vamos entrar agora, está no pregar a palavra e no ensinar. Existe também a questão das operações, das manifestações do Espírito Santo, das curas, dos milagres, mas estas coisas não são primárias. Estas coisas não devem servir de chamariz para trazer ninguém. O que deve trazer as pessoas à igreja é a palavra, é o ensinamento da palavra. Lembre que nós estudamos que Jesus tinha um ministério diferente, que está lá em Mateus capítulo 7, versículo de número 28, se não me falha a memória, porque ele não agia como os escribas, como os fariseus, como os hipócritas, porque ele ensinava como quem tinha autoridade. Então a igreja deve atrair as pessoas pela palavra, pela pregação pura da palavra de Deus. A coisa é tão séria que o Senhor Jesus e o apóstolo Paulo se referem a isso. Eles falam dos falsos mestres, que trazem falsos ensinos, que, diga-se de passagem, geram heresias e as heresias formam as seitas. Então, o ensino da palavra atrai a pessoa. Só que depois que a pessoa ouve a palavra, ela penetra no coração e aí agora vem os milagres. Como está escrito, estes sinais seguirão aos que creem. Então hoje, segunda-feira, no nosso primeiro vídeo, este é o primeiro, querendo Deus faremos mais 5, você deve assistir todos. E eu continuo orando e agradecendo a Deus pela vida do irmão Daniel Anjos. O irmão Daniel tem colocado todos os vídeos numa mesma capa. Que Deus te abençoe. Os irmãos devem observar. Os vídeos que estão na mesma capa, assistam todos, porque vocês vão compreender. E domingo, quando chegar na escola dominical, estarão afiados, tá bom? Aproveito para te convidar. Se inscreva no nosso canal. Compartilhe, curta, comente, tá bom? Deixa aí, não vai cair o dedo se você curtir ou compartilhar, não. E quando você faz isso, você nos ajuda. Você curte, você está dizendo para o YouTube que o vídeo é bom, o YouTube vai mandar para outras pessoas e como um dos nossos objetivos é evangelizar, outras pessoas serão evangelizadas. Quando você comenta, você diz para mim como é que está o conteúdo, você me estimula, né? É mais fácil fazer do que assistir, então você me estimula. E quando você manda para alguém, você já está evangelizando alguém direto, tá bom? Então vamos ler o nosso texto de hoje, que está no Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo número 35.
Diz assim o versículo 35, eu estou ainda fazendo uso da NVI, Nova Versão Internacional, e estou ainda de uso da Bíblia de Estudo NVI. Tem alguma coisa boa nela aqui que a gente está averiguando. Fizemos ontem uma live muito boa sobre o bocado molhado, última oportunidade de um obstinado. Então assista também este vídeo. Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 35. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados. Jesus não... Eita, tem hora que dá vontade de falar um negócio aqui, eu não posso. Tem pregador que se você chamar ele numa cidade pequena, ele diz, meu irmão, onde é que é isso? Não, vou não. Tem avião, tem aeroporto, não vou não. Nós fizemos uma vez um congresso aqui e a pessoa fechou um contrato conosco que viria de uma certa capital para pregar aqui. Mas quando a pessoa soube que ele teria que voar até Brasília e de Brasília viria de carro para cá, e olha que o carro era um carro bom, me parece que era um carro da Mitsubishi aí, um carro de qualidade, mas quando ele soube que tinha que ficar pelo menos 4 ou 5 horas dentro de um carro até chegar no local do congresso, não vou não, é muito longe. Ô meu irmão, vou ler o texto aqui para você mais uma vez, tá? Jesus ia passando por todas as cidades e povoados. Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 35. Bom, Jesus era humilde, né? Bom, não sei, mas vamos lá. Ensinando nas sinagogas, ensinando. Jesus não ia passando fazendo barulho, Jesus não ia passando botando... Jesus ia passando ensinando. A questão que nós precisamos é mudar o raciocínio, a compreensão. Nós precisamos entender, e isso só acontece mediante o ensino da palavra de Deus. Jesus ia ensinando. Você precisa parar para que alguém te ensine as verdades bíblicas. Jesus ia ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas. Gente, o que Jesus falava era salvação, era vida eterna, era morar no céu, era paraíso. Jesus falou do paraíso até para o malfeitor da cruz. Hoje estarás comigo no paraíso. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Mas por que Jesus não utilizou a capacidade para multiplicar muitos pães e ganhar muito dinheiro? Por que Jesus não mandou fazer fila de gente e curava as pessoas para levar um por fora? Vai dizer em outras passagens bíblicas que a fama dele se espalhava. A fama dele, sim, mas a fama espalhava porque ouviam dele e saíam falando por aí afora. Você viu? Ele ensina diferente, ele fala diferente, ele mostra diferente dos outros, porque ele tem autoridade. Jesus ensinava as boas novas. Meu amigo pastor, dirigente de igreja, você que tem responsabilidade diante do rebanho, passe a ensinar o simples, o feijão com arroz, passe a andar por um caminho conhecido, fale das boas novas de salvação e deixa que o resto aí, meu irmão, o Senhor acrescenta à igreja os que hão de se salvar, tá bom? É as boas novas do reino de Deus e, aqui onde eu quero falar, e vem por último, é o que vem depois, não vem na frente, vem depois, sabe por quê? Porque outro dia passou um carro de som aqui na frente e disse, venha, hoje vem assistir o culto conosco na igreja tal, seu milagre está garantido, estará lá o homem de Deus, fulano de tal, assim, etc, que cura, traga os... Não é dessa forma. Lamento, mas não é dessa forma. Primeiro é a pregação da palavra e depois todas as enfermidades e doenças serão curadas, que é o fechamento do versículo número 35. Certo dia, não vou dizer qual é a igreja, mas provavelmente as pessoas vão assistir aí e vão saber. Eu fui convidado para participar de um culto ao ar livre, numa plataforma em cima de um caminhão, porque um irmão mudo que não tem língua, ele haveria de pregar, e toda vez que ele pregava, milagres aconteciam. Eu achei interessante, eu digo, ele é mudo, ele foi mudo. Ô irmão, mas é complicado, viu? É complicado. Eu estive lá presente, realmente o irmão não tem língua, e ele faz algum barulho que dá para a gente entender, mas a palavra em si, a dinâmica da palavra que leva a movimentar a fé, que faz com que encha o coração e haja um milagre, não aconteceu. Ele contou muito o seu testemunho, e um tradutor ali meio que ajudava, etc. E ele fazia um barulho, tá? Dava para entender alguma coisa, mas não palavra de Deus, não
a profundidade, não leitura, não exegese, não a explicação do texto aqui, a hermenêutica, nada disso. Nós precisamos aprender, irmãos, que essas coisas são amuletos. O que não muda é a palavra de Deus. Esse texto que eu estou lendo aqui agora, este texto aqui, pode ser lido daqui a 5 anos, vai ser o mesmo texto. É o mesmo texto que os irmãos utilizavam lá nos primeiros anos, porque conforme diz aqui, deixa eu pegar aqui uma análise, conforme diz aqui no início desta Bíblia, o Evangelho de Mateus foi escrito no ano 50 da nossa era, ou seja, há 1970 anos atrás, e ele permanece o mesmo. Então, fica para você a dica: pregue a palavra, ensine a palavra, e estes sinais seguirão aos que creem, tá bom? O milagre vem depois. Uma coisa que eu quero deixar aqui para os irmãos, porque nós vamos falar nesta semana e provavelmente amanhã. Amanhã, a epígrafe de amanhã diz: o batismo no Espírito Santo é para os santos. Nós vamos falar sobre isso amanhã. É necessário que você busque o dom de Deus, que é o batismo no Espírito Santo, para que por intermédio dele você receba a virtude, que é o poder do Espírito Santo. Aí você verá a diferença no serviço da igreja. Não é no teu bolso financeiro não, tá? Que se de repente Deus te der o dom da palavra da ciência e da palavra da sabedoria e você se transformar num grande pregador, ensinador, pelo amor de Deus, não se torne também no mercenário não. É uma situação complicada para se dizer, mas é bom que se diga. Se o Senhor te batizar e te der os dons de curar, pelo amor de Deus, não vamos botar na revista aí de circulação nacional, na rede social, o pregador, o realizador de milagres. Não é bem assim. Estará tirando o foco da coisa, porque o objetivo é a pregação do evangelho, tá bom? Uma igreja avivada, um crente avivado, sabe disso. Que Deus te abençoe e amanhã estaremos falando sobre o batismo no Espírito Santo para os santos e comentando sobre outros assuntos. Fiquem todos na paz do Senhor e aproveito para te convidar. Se inscreva no nosso canal, compartilhe, curta, comente e assista lá o nosso vídeo. Inclusive, vou indicar outro vídeo, batismo com o Espírito Santo e com fogo. O que é o batismo com fogo? 2 vídeos, o que é a igreja e o que é o batismo com o Espírito Santo e com fogo. Deus te abençoe. Até amanhã. Fiquem todos na paz do Senhor.